Milionário convidou sua ex para humilhá-la em seu casamento, mas ficou em choque quando ela chegou com trigêmeas, dizendo que eram... Eduardo Fonseca acordava todos os dias às 6 em ponto. O celular já avisava com uma música instrumental, chique, tipo aquelas que tocam em comerciais de perfume. Era quase automático. Ele se levantava, caminhava até a varanda do apartamento no último andar de um prédio espelhado e olhava São Paulo lá de cima. A cidade estava acordando e ele já estava pronto para comandá-la. Sempre esteve. O closet dele parecia loja de roupa de grife. Terno alinhado, sapato engraxado, relógio que custava o preço de um carro. Nada fora do lugar, nem no guarda-roupa, nem na vida. Eduardo era CEO da Nexatech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Era aquele cara que a galera citava como exemplo de sucesso. O nome que surgia nas revistas de negócios, nas palestras, nos posts motivacionais. Bonito, inteligente, rico e com um futuro brilhante. Tudo muito limpo, muito calculado. Como ele queria que fosse. O caminho para o trabalho era sempre igual. Carro preto com motorista, vidro fechado, café na mão. Ele quase não falava durante o trajeto. Ficava só olhando para o celular, respondendo e-mails, lendo relatórios. Quando chegava na sede da empresa, os funcionários pareciam entrar no modo evento ao vivo. Todo mundo ajeitava a postura, corrigia o sorriso. Eduardo era respeitado, e para alguns, também era temido. Mas ninguém ousava dizer isso em voz alta. Na sala dele, tudo era de vidro e aço. Mesa grande, cadeira cara, 3 telas ligadas ao mesmo tempo. Uma mostrando gráficos, outra com reuniões agendadas e a terceira com notícias do mercado. No fundo, uma parede cheia de prêmios, certificados, troféus, coisas que diziam o quanto ele era bom no que fazia. Mas não tinha foto pessoal. Nem uma. Nada de mãe, pai, amigos ou lembrança de viagem. Só ele, o trabalho e a imagem de vencedor que construiu com cuidado. Como se sentimentos fossem distrações. Como se o passado tivesse sido apagado com um comando no teclado. Lúcia, a mulher que o ajudou a construir tudo aquilo, era sua conselheira mais próxima. Ela estava com ele desde o começo. Era tipo uma segunda mãe, mas do tipo que nunca faz carinho. Inteligente, estratégica e completamente fiel. Eles se entendiam sem precisar falar muito. Ela cuidava dos detalhes. Sabia quando ele estava prestes a explodir de raiva e quando estava prestes a tomar uma decisão errada. Às vezes, mais do que ele mesmo sabia. Naquela manhã, Lúcia entrou na sala com uma pasta em mãos e o mesmo olhar de sempre, direto, sem enrolação. Mas o que ela trouxe não era contrato, nem proposta de parceria. Era um pedido inesperado, um convite. "Você tem certeza disso?" Ela perguntou, deixando o envelope sobre a mesa dele. Eduardo olhou para ela, depois para o envelope. Seu nome estava escrito ali, com uma caligrafia bonita, feita à mão. Ele pegou o convite, abriu com cuidado e leu. Era para o próprio casamento. O dele com Bianca Vasconcelos. Tudo já estava organizado. O local, a data, os convidados. Mas ele queria que um nome específico estivesse na lista. Helena Nogueira. A reação de Lúcia foi rápida. Ela tentou disfarçar, mas o jeito como apertou os olhos entregou tudo. Eduardo percebeu, mas não comentou. Só disse que era algo que ele precisava fazer. Fechar ciclos, foi o que falou. A verdade é que ele queria mostrar para Helena onde ele tinha chegado, o que ela perdeu, o quanto ele venceu sem ela. Era um plano frio, silencioso. Não ia dizer nada diretamente, mas o convite falaria por ele, como se dissesse: "Olha só o homem que você deixou para trás." Bianca não sabia disso. Para ela, Eduardo era o noivo perfeito. Atencioso na medida, romântico nos stories, sempre presente nos compromissos sociais. Eles eram o casal da vez, capa de revista, queridinhos das marcas. Bianca adorava a atenção, os presentes, os eventos. E ele... bom,
Ele gostava do que ela representava: beleza, status, perfeição, uma vitrine, um troféu. Mas amor mesmo? Ele não tinha certeza se ainda lembrava como era. Naquela mesma noite, enquanto jantavam num restaurante caro com vista panorâmica da cidade, Bianca falava animada sobre os detalhes do vestido, das flores, do DJ que vinha de Ibiza. Eduardo sorria, concordava, brindava, mas a cabeça dele estava em outro lugar. No envelope. Na mulher que ele não via há 6 anos. Na dúvida se ela iria. E mais ainda, na possibilidade de que ela simplesmente ignorasse tudo. Isso sim, ia doer. Quando chegou em casa, tirou o paletó, afrouxou a gravata e se jogou no sofá. Pegou o celular, abriu o Instagram e digitou o nome. Helena Nogueira. Perfil fechado. Foto de perfil discreta. Sem filhos, sem marido, sem pista nenhuma. Ela era uma incógnita. Ainda era médica. Isso ele sabia. Tinha ouvido falar por alto. Pediatra. Sempre gostou de crianças. Sempre teve esse jeito doce, mas firme. Era isso que ele lembrava. E também lembrava do dia em que ela foi embora. Sem bilhete, sem despedida. Um sumiço repentino que ele fingiu que não machucou, mas nunca engoliu. Naquela madrugada, Eduardo não dormiu. Levantou, andou pelo apartamento, abriu um vinho caro e ficou olhando pela janela. A cidade lá fora brilhava, mas dentro dele, uma coisa incomodava. Era como se tudo o que ele tivesse conquistado não servisse para nada naquele momento. Só conseguia pensar em Helena e no que ela diria ao receber o convite. No dia seguinte, chegou cedo na empresa. Lúcia já o esperava com uma pilha de relatórios, mas antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ele perguntou: "Você acha que ela vem?" Lúcia não respondeu de cara, só respirou fundo e disse: "Se ela for, ela não vai sozinha." Eduardo encarou o vazio por alguns segundos. Aquilo soou estranho. Como assim não sozinha? Mas não perguntou. Ainda. A semana passou devagar. Os dias cheios de compromissos pareciam mais longos do que o normal. Eduardo se pegava distraído no meio de reuniões. Quase errou o nome de um investidor numa call importante. À noite, continuava olhando o perfil fechado de Helena, como se em algum momento ela fosse postar algo. Nada mudava. Até que numa quarta-feira qualquer, o celular dele apitou com uma notificação. Era um e-mail curto, direto, com um anexo. O nome do remetente fez o coração dele acelerar. Helena Nogueira. O corpo do e-mail dizia só uma frase: "Confirmo presença. Irei com 3 acompanhantes." Eduardo gelou. 3? Quem? Por quê? Ele leu e releu várias vezes, como se fosse um enigma. Sentiu o peito apertar, um frio estranho nas costas. Pela primeira vez em muito tempo, ele perdeu o controle de uma situação. E odiou essa sensação, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele despertou. E ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Helena estava no refeitório do hospital, com o jaleco ainda sujo de desenho que uma das pacientes fez com canetinha. Era uma sexta-feira puxada, daquelas que parecem nunca acabar. Estava comendo rápido, de pé, lendo no celular as mensagens da escola das meninas e tentando lembrar se tinha leite em casa. A cabeça girava entre antibióticos, boletos e a lembrança de que Clara precisava levar o brinquedo favorito na segunda. Quando viu o nome no envelope que a recepcionista trouxe, congelou por 2 segundos. Eduardo Fonseca. Ela não falava esse nome há anos, e quando pensava nele, era quase automático. Dor no estômago, raiva guardada, uma saudade que ela tinha enterrado debaixo de 1000 coisas. Pegou o envelope devagar, olhou em volta e voltou para a sala dela sem dizer nada. Fechou a porta, sentou e respirou fundo antes de abrir. Papel grosso, cheiro de perfume caro. Dava para sentir que era uma coisa importante só de tocar. Quando viu o convite, teve certeza. Eduardo ia se casar. Ficou olhando a data, o lugar, os nomes estampados em letras douradas. Eduardo Fonseca
e Bianca Vasconcelos. Ela já tinha ouvido falar de Bianca. Difícil não ouvir. Aparecia em campanhas de perfume, capas de revista, entrevistas onde tudo parecia perfeito. Um casal bonito, poderoso, elogiado por todo mundo. Helena apertou os olhos, tentando entender por que, depois de tudo, ele enviaria esse convite para ela. Naquela noite, Helena não comentou nada com a mãe, nem com as meninas. Guardou o convite na bolsa e ficou em silêncio. Deitou na cama com a cabeça a mil. A pergunta não saía da sua mente. O que ele queria com isso? Não se viam há 6 anos. Sequer conversavam. E de repente, um convite de casamento como se fossem grandes amigos? Aquilo não fazia sentido. E doía. Mais do que ela estava disposta a admitir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo estava no meio de uma festa pré-casamento, daquelas cheias de luzes, champanhe e gente famosa. Todos tiravam fotos, brindavam, elogiavam o casal. Bianca estava radiante. Eduardo sorria, mas sem se entregar. No fundo, a única coisa que ele queria saber era se Helena tinha recebido o convite. E se ela viria. Foi Lúcia quem cuidou de tudo. Ela entregou a lista, organizou os convites, garantiu que chegassem em cada destino. Mas quando soube que Eduardo insistiu em enviar para Helena, não gostou. Tentou disfarçar, mas ficou irritada. Sabia que aquilo podia abrir uma porta perigosa, uma porta que ela mesma tinha se esforçado para manter trancada por todos esses anos. Isso é um erro, ela disse quando estavam sozinhos na sala da diretoria. Eduardo respondeu sem olhar para ela. Talvez, mas é um erro que eu preciso cometer. Lúcia cruzou os braços, firme. Você não tem mais nada com ela. Ele virou de frente, sério. Você tem certeza disso? A pergunta ficou no ar. Lúcia não respondeu, porque ela sabia a verdade e não estava pronta para lidar com o que viria. 2 dias depois, Helena respondeu. Ela não queria escrever nada demais, nem dar abertura para a conversa. Só digitou o essencial. Confirmo presença. Irei com 3 acompanhantes. Simples, direto e calculado. Ela não ia sozinha e queria que ele soubesse disso. Eduardo recebeu o e-mail no meio de uma reunião com investidores. Quando viu o nome dela na notificação, o coração disparou. Fingiu que nada estava acontecendo, mas a mão tremia enquanto rolava a tela do celular escondido debaixo da mesa. Quando leu a resposta, ficou paralisado por 1 segundo. 3 acompanhantes? Ele não fazia ideia do que aquilo significava, mas sentiu o impacto como se tivesse levado um soco no peito. Lúcia percebeu a mudança no rosto dele e logo entendeu do que se tratava. Ela respondeu? Eduardo apenas assentiu. E ela vai. Silêncio. Com 3 acompanhantes. Lúcia olhou, fixo para ele, séria. Eu disse que isso era perigoso. Ele não respondeu. Só ficou ali, com o celular na mão, tentando adivinhar quem eram os 3 acompanhantes. E por que aquela informação estava mexendo tanto com ele? Helena, do outro lado, tentava fingir que nada disso estava acontecendo, mas era difícil. Porque só de pensar que Eduardo sabia que ela era mãe, mesmo que ele ainda não soubesse a verdade toda, dava um frio na barriga. E as perguntas começavam a pipocar. Será que ele vai perceber? Será que ele vai desconfiar? Será que ele ainda sente alguma coisa? Naquela semana as meninas estavam agitadas. Clara queria fazer uma apresentação de mágica. Sofia estava obcecada com uma música que aprendeu na escola. E Lívia começou a fazer perguntas difíceis, como: por que a gente não tem pai? Helena sempre respondia com cuidado. Nunca. Mentiu, mas também nunca contou tudo. Achava que quando elas fossem maiores, entenderiam melhor. Só que o tempo não ia esperar. No sábado, enquanto preparava o café da manhã com a mãe, Helena finalmente contou que tinha recebido o convite. E você vai? Leonor perguntou surpresa. Vou. Sozinha? Helena deu um sorriso de canto. Não, Leonor entendeu na hora. E sentiu um aperto no coração. Tem certeza? Não. Mas chegou a hora.
Ela não sabia como seria, nem o que esperava encontrar. Mas algo dentro dela dizia que não dava mais para fingir que aquele capítulo estava encerrado. Não estava. Nunca esteve. Eduardo passou os dias seguintes em silêncio. Por fora, continuava sendo o cara de sempre. Reuniões, entrevistas, decisões importantes. Mas por dentro, estava em alerta, pensando em Helena o tempo todo, tentando lembrar detalhes. O jeito que ela falava, o cheiro do cabelo dela, o último dia que estiveram juntos. E tentando, sem sucesso, entender por que ela decidiu ir. E por que levou 3 pessoas com ela. A verdade é que, pela primeira vez em anos, ele estava com medo. Isso o deixava completamente fora do controle. O celular de Helena vibrava sem parar no bolso do jaleco. Ela ignorava. Estava sentada ao lado de um menino internado fazia 2 semanas com uma infecção forte. Ele não falava muito, mas naquele dia tinha aceitado comer um pouco. Isso para ela já era vitória. Ficou ali, ouvindo a respiração dele, enquanto fingia que estava tudo sob controle. A cabeça, porém, estava longe dali. Tinha o casamento de Eduardo, tinha o e-mail que ela mandou, e tinha uma pergunta que não dava trégua. O que vai acontecer quando ele ver as meninas? No fim da tarde, Helena voltou para casa exausta. Entrou, tirou o sapato ali mesmo na sala e viu a cena de sempre. Leonor na cozinha, Lívia no sofá com um livro de dinossauros, Clara pendurada numa cadeira tentando alcançar bolacha no armário, e Sofia tocando o teclado de brinquedo que já tinha uma tecla falhando. Era uma bagunça boa, uma bagunça que ela amava, mas era uma bagunça que ela segurava sozinha há 5 anos. Sentou no chão com elas e deixou a mochila de lado. Começaram a contar sobre o dia na escola, quem brigou com quem, o que teve de lanche, o que aprenderam. Lívia falou primeiro, como sempre. Clara se embolou no meio da história. Sofia terminou tocando de novo a mesma melodia, só que dessa vez cantando junto, baixinho. Helena observava as filhas com um aperto no peito. Elas eram incríveis, cada uma com seu jeito, mas juntas eram uma força. E ela sabia o quanto tinha sido difícil chegar até ali. Voltar no tempo era quase automático quando pensava nisso. Lembrava do dia em que descobriu a gravidez. Estava sozinha. Tinha acabado de se mudar para outro bairro, começando num novo hospital, tentando deixar para trás o término com Eduardo. O teste deu positivo num sábado de manhã. Ela ficou olhando aquele palitinho por uns 20 minutos antes de acreditar de verdade. E quando fez o ultrassom, trigêmeas, 3 coraçõezinhos, batendo dentro dela. Ali, tudo mudou. Tentou ligar para ele, mandou mensagens, e-mails, mas nunca teve resposta. No começo achou que era mágoa, depois raiva, e por fim, entendeu que alguém tinha barrado. Nunca soube ao certo, mas desconfiava. Eduardo não era do tipo que sumia, pelo menos não o Eduardo que ela conheceu. E mesmo se fosse, ele merecia saber. Mas ninguém deixou. Leonor, no começo, surtou. Pensou em 1000 possibilidades. Chorou, gritou, depois respirou fundo e disse: "A gente vai dar conta." E deu. Entre plantões, fraldas, choros e noites sem dormir, elas formaram um time. Um time de 4 mulheres que aprenderam a sobreviver sem a ajuda de ninguém. Helena sempre foi do tipo que resolve. Não fica parada esperando as coisas caírem do céu. Cuidava das meninas, trabalhava, estudava, fazia o que fosse preciso. Mas isso não significa que não doía. Tinha dias em que tudo travava por dentro. Quando via um pai com uma filha no parque. Quando Clara perguntava por que os pais das amigas iam nas reuniões da escola e o delas não. Quando Sofia chorava por um motivo bobo e tudo o que Helena conseguia pensar era: ela só queria um colo diferente do meu, mas ela segurava. Sempre segurava. O nome de Eduardo era proibido naquela casa. Não porque ela odiava, mas porque doía demais e porque, no fundo, ela ainda amava. Por mais que tentasse apagar, por mais que se enterrasse no trabalho, por mais que se convencesse de que ele tinha escolhido outra vida, ele ainda morava em algum canto ali dentro. O convite mexeu com tudo.
Jogou luz num lugar que ela já tinha, fechado. E a decisão de ir foi mais instinto do que razão. Não para provocar, não para se mostrar, mas porque ela sabia que não dava mais para fugir. Ele precisava ver, precisava entender, precisava encarar o que abandonou, mesmo que ele não soubesse que abandonou. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, Helena ficou olhando o celular. Abriu o e-mail que tinha mandado para ele. Leu de novo. 3 acompanhantes. Ela tinha escrito aquilo num impulso, quase como um aviso, uma pista. Mas agora que ele sabia, o que será que ele imaginava? Deitada na cama, virou para o lado e encarou o teto. Pensava em Eduardo. Lembrava do jeito que ele falava baixo quando queria convencer alguém. Do jeito que passava a mão no cabelo quando estava nervoso. Do sorriso torto que aparecia só quando ele falava a verdade. Aquilo tudo estava guardado na memória dela como um filme que ela assistiu 1000 vezes e sabia todas as falas. Mas não era o mesmo homem agora. Ela sabia disso. Ele estava no topo. Era famoso. Milionário. Tinha uma noiva linda. E provavelmente nem lembrava direito das conversas que tiveram no último ano juntos. Talvez nem se importasse. Mas se não se importasse, por que convidaria ela? Essa dúvida era o que mantinha a chama acesa. Era isso que fazia o coração dela bater diferente, quando pensava nele. A dúvida, a pontinha de esperança, a faísca. Na manhã seguinte, Helena acordou antes de todo mundo. Sentou na mesa da cozinha, com uma xícara de café na mão, e ficou ali, em silêncio. Leonor apareceu depois de um tempo, com aquele olhar de quem já sabia que ela estava pensando demais. Você tem certeza que quer ir? Helena não respondeu. De primeira. Só depois de alguns segundos. Não, mas eu preciso. Leonor não discutiu, só assentiu. Sabia que essa hora ia chegar. Só não sabia que ia doer tanto. O dia passou com 1000 tarefas, preparativos, consultas, uma dor de ouvido Clara, uma reunião na escola. Mas a cabeça de Helena estava longe. Ela se pegava olhando para o nada, tentando imaginar como seria o reencontro. Se ele olharia nos olhos dela. Se reconheceria as meninas. Se tentaria se explicar. Ou se agiria como se nada tivesse acontecido. O que ela não sabia é que Eduardo já estava desconfiando. Já tinha visto o e-mail, já tinha lido sobre ela em uma matéria antiga, já tinha sentido algo estranho no estômago. Mas ainda não tinha juntado os pontos. Ainda não sabia o tamanho da virada que estava prestes a acontecer na vida dele. Enquanto isso, Helena terminava de dar banho nas meninas, contando histórias e respondendo 1000 perguntas. Elas estavam empolgadas com a ideia de sair com a mãe no sábado. Helena disse que era um evento importante. Não deu mais detalhes. As meninas estavam mais interessadas nas roupas, nos laços de cabelo, no sapato novo. Mas no fundo, Helena sabia que o mundo delas estava prestes a mudar. E o dela também. Na casa de Helena, o despertador não é um alarme. São vozes, gritos, risadas, passos apressados pelo corredor. Alguém derrubando alguma coisa na cozinha. E sempre tem uma delas gritando: "Mamãe, cadê meu tênis?" Antes das 7 da manhã. Naquela casa, o silêncio só acontece quando todo mundo dorme. E mesmo assim, às vezes, ainda dá para ouvir Sofia cantarolando no quarto ou Clara falando sozinha com os bonecos. É uma casa pequena, mas cheia de vida. E é ali que vivem as 3. Lívia, Clara e Sofia. As trigêmeas que chegaram de surpresa e viraram tudo do avesso, no melhor sentido possível. Lívia nasceu primeiro, por alguns minutos, mas ela faz questão de lembrar todo mundo disso sempre. Sou a mais velha. Ela repete com um ar sério que ninguém discute. Ela é a mais certinha. A que quer saber de tudo. A que questiona, observa, calcula. Se alguém tá triste, é ela que percebe primeiro. Se tem alguma regra, é ela que quer que todo mundo siga. E se alguém briga, é ela quem entra no meio pra resolver.
Na escola, a professora já disse mais de uma vez: a Lívia podia ser diretora. Ela organiza tudo. Os lápis, as mochilas, o horário de dormir. E se você mudar alguma coisa do lugar, ela vai perceber. Uma vez, Leonor trocou os quadros da parede e não deu 5 minutos. Lívia apontou. Vó, esse quadro era mais para a esquerda. Helena ri. Mas sabe que essa menina vai longe. Lívia não fala muito sobre o que sente. Mas quando fala, vai direto ao ponto. É ela quem pergunta por que não tem pai nas reuniões. Quem quer entender tudo antes dos outros. Quem pergunta o que ninguém tem coragem. Depois vem Clara. Ou melhor, Clara vem no meio, mas parece que veio do espaço. É criativa até demais. A cabeça dela vive em outro lugar. Quando não está desenhando, está inventando história. Quando não está inventando história, está vestida de algum personagem maluco pulando pela casa. Já quis ser astronauta, mágica, policial, princesa, dragão e tudo isso ao mesmo tempo. Um dia apareceu com capa de toalha, coroa de papel e um rolo de papel higiênico na cintura dizendo que era seu cinto de superpoderes. Helena só conseguiu rir. Clara é emoção pura. Ri alto, chora alto, se joga no chão, abraça todo, mundo, fala com o gato da vizinha, com as plantas, com os talheres. Se vê um passarinho na janela, já quer dar nome. Uma vez disse que a nuvem parecia um elefante com óculos. Outra vez jurou que viu um unicórnio escondido no quintal da escola. Ela acredita, sempre acredita, no amor, nas pessoas, nos detalhes. E quando alguém fala que algo é impossível, ela só responde: mas e se não for? E por último, mas nunca menos importante, tem a Sofia. A terceira a nascer, a mais quietinha, a mais misteriosa, mas também a que sente tudo mais fundo. Sofia não precisa falar muito. Ela olha, ela escuta, e ela entende. Sempre foi assim. Quando era bebê, enquanto as outras choravam, ela ficava encarando tudo, como se já estivesse tentando decifrar o mundo. Quando começou a andar, foi sem avisar. 1 passo, 2, e pronto. Ninguém viu. Quando viu, já estava correndo. Sofia tem uma coisa com música. Ninguém sabe explicar. Nem Helena. Desde pequena, batuca nas coisas, canta afinado, toca aquele teclado, de brinquedo como se tivesse aula. Mas nunca teve. Um dia, sem ninguém ensinar, tocou uma música que Helena costumava cantar durante a gravidez. Helena ficou em choque. Não sabia se ria, chorava ou filmava. Acabou fazendo os 3. Ela é doce. Fica no colo por mais tempo. Encosta a cabeça no ombro da mãe e fica em silêncio. Gosta de observar as irmãs brincando antes de entrar. Não briga. Mas quando fala, todo mundo para ouvir, porque as palavras dela sempre vêm carregadas de alguma coisa diferente. Sofia sente, e às vezes parece que sente o que os outros nem sabem que estão sentindo. As 3, juntas, são uma explosão. Brigam, gritam, se abraçam, fazem bagunça, trocam segredos, dançam na sala, choram por coisas bobas e fazem a mãe quase enlouquecer. Mas se Helena chega triste, são elas que sentem. Se a avó está cansada, são elas que percebem. Se alguém briga na escola, elas se protegem. Tem um código, uma conexão que não dá para explicar. Helena sempre disse que elas vieram com uma missão. Nunca pensou que seria mãe de 3 de uma vez. Nem tinha estrutura para isso. Mas de algum jeito, deu certo. Cada uma delas veio com um pedaço da força que ela precisava. Lívia trouxe o foco. Clara, a alegria. Sofia, a sensibilidade. E juntas, ensinaram mais para Helena do que qualquer curso de medicina. Na rotina da casa, cada uma tem sua função. Lívia lembra de separar o uniforme. Clara confere se a mochila tá com os cadernos certos, ou pelo menos tenta. E Sofia cuida do gato. Ou melhor, ela fala com o gato como se fosse um terapeuta. A cena mais comum ali é Sofia deitada no sofá,
contando os problemas do dia pro gato, enquanto ele só olha e mia. Nos dias de chuva, elas fazem cabaninha na sala, pegam todos os cobertores, puxam as cadeiras, usam grampos de cabelo para segurar os panos e se escondem lá dentro com lanterna e bolacha. Helena às vezes entra também. Elas contam histórias, inventam mundos e esquecem que lá fora a vida é mais dura. E aí tem os dias difíceis. Quando uma fica doente, todas sofrem. Quando Clara se machucou na escola, Lívia chorou mais do que ela. E Sofia dormiu segurando a mão da irmã, como se aquilo fosse curar mais rápido. Quando a avó teve que passar uns dias fora, ficaram perdidas. Helena precisou fazer malabarismo para manter tudo de pé. Mas elas ajudaram, cada uma do seu jeito. Naquela semana, depois que Helena recebeu o convite, as meninas estavam diferentes. Não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiam. Sofia ficou mais grudada, Clara mais falante, e Lívia começou a fazer perguntas. Mamãe, quem é Eduardo? Helena parou o que estava fazendo na hora. Tinha falado esse nome sem querer, num telefonema, e Lívia escutou. Ele é uma pessoa que a mamãe conheceu há muito tempo. Ele é nosso pai? A pergunta veio seca, direta. Helena sentiu o chão abrir. Não respondeu de imediato. Abraçou Lívia e ficou ali, sentindo o coração bater mais rápido. É alguém do passado, filha. Um dia a mamãe explica tudo, tá? Lívia não insistiu. Mas Helena sabia. Essa conversa estava chegando, e talvez em breve, Eduardo também. A noite estava quieta no apartamento de Eduardo. Coisa rara. Ele tinha dispensado o jantar com Bianca e dito que ia ficar em casa porque precisava revisar uns contratos. Mentira. Não tinha contrato nenhum esperando. Tinha só ele, o sofá, um copo de uísque pela metade e o pensamento martelando. Quem são os 3 acompanhantes? Abriu o notebook e começou a procurar. Era para ser só uma olhadinha no Google, mas virou uma missão. Digitou o nome dela de novo. Helena Nogueira. Apareceram várias matérias. Algumas antigas, de quando ela participou de um projeto de saúde pública em comunidades. Outras mais recentes, falando sobre o trabalho dela no Hospital São Rafael. Uma dessas chamou a atenção. O título era simples, mas fez o coração dele bater diferente. Pediatra se destaca em ala infantil e inspira pacientes com sua história. Ele clicou. A matéria falava sobre a Helena profissional. Dedicada, querida pelas crianças, firme nas decisões. Tinha uma foto pequena no canto. Ela sorrindo, com jaleco e 3 meninas ao lado, idênticas. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo cabelo escuro, a mesma carinha de quem tá prestes a aprontar alguma, e o mesmo sorriso. Trigêmeas, Eduardo congelou. Ampliou a imagem. Olhou fixo. Passou a mão no rosto, como se quisesse acordar. Começou a fazer as contas. Se as meninas tinham 5 anos. Helena engravidou logo depois que eles terminaram. O tempo batia. Os rostos batiam. E uma sensação estranha começou a crescer no peito. Uma mistura de susto, raiva, culpa, medo e uma coisa que ele não sabia nem nomear. E não conseguia parar de olhar. Aquele tipo de foto que prende. As meninas tinham uma energia que transbordava até pela tela. Uma estava com uma flor na mão. Outra com um estetoscópio de brinquedo pendurado no pescoço. E a terceira apertava o braço da mãe, meio escondida, mas sorrindo também. Não precisava de legenda. Aquela era a família de Helena, e talvez fosse dele também. Eduardo levantou num pulo, andou pela sala como um leão preso. Pegou o celular, abriu o WhatsApp, procurou o nome de Lúcia. Digitou uma frase. Apagou. Digitou outra. Apagou de novo. Acabou mandando só um. Precisamos conversar. Em menos de 10 segundos ela respondeu. Amanhã, 8 horas na empresa. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Deitou. Levantou. Olhou a foto de novo.
Passou o tempo todo tentando lembrar de alguma coisa. Algum detalhe. Alguma pista. Lembrou da última vez que viu Helena. Da discussão. Do jeito como ela saiu. Lembrou que tentou falar com ela uma vez, sim, semanas depois. Mas ela não respondeu. Agora tudo fazia sentido. Ela tentou. Ele só nunca soube. A manhã chegou arrastada. Eduardo estava na empresa antes das 7. Lúcia entrou na sala com a mesma postura de sempre. Pasta na mão, olhar afiado, blazer sem um fio fora do lugar. Mas quando olhou o rosto dele, soube que tinha algo errado. O que aconteceu? Ele virou o notebook para ela. A foto das trigêmeas estava na tela. Você sabia disso? Ela não respondeu. Piscou devagar. Depois sentou. Eduardo, você sabia? Ela respirou fundo. A resposta veio seca. Sabia. Foi como levar um soco. Ele se encostou na cadeira, passou a mão na nuca e ficou em silêncio. A cabeça girando. Por quê? Lúcia demorou para falar. Foi numa fase crítica. A empresa estava prestes a fechar um contrato internacional. Você estava num turbilhão. Ela tentou falar com você, sim, mas achei que não era o momento. Então, eu impedi. Você leu minhas mensagens? Eu filtrei o que achei que ia te atrapalhar. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a raiva. Você tirou de mim a chance de ser pai. Lúcia continuou séria, mas os olhos estavam mais baixos agora. Não era comum ver ela sem controle. Eu fiz o que achei certo para proteger você, a empresa, seu futuro. Helena era um elo com um passado que podia bagunçar tudo. Eduardo se levantou. Bagunçou, só que do pior jeito possível. Me escondeu a única coisa que realmente importa. A conversa terminou ali. Ele dispensou ela da empresa. Sem gritos, sem escândalo. Só com uma frase. Some da minha vida. Lúcia saiu sem olhar para trás. Eduardo. Ficou na sala, sozinho, olhando pro nada. Tudo aquilo que ele tinha construído parecia agora tão pequeno. 3 meninas. 3. E ele perdeu tudo. Os primeiros passos. As primeiras palavras. As festas de aniversário. O colo quando machucavam. O joelho. Ele não esteve lá pra nada. Pegou o celular. Abriu de novo o e-mail dela. Leu a frase. Confirmo presença. Irei com 3 acompanhantes. Ela sabia. Ela tinha deixado essa bomba estourar no tempo certo. E ele merecia. Naquela tarde, Eduardo cancelou o casamento com Bianca. Ligou, falou, com calma, explicou que não tinha mais como seguir. Bianca surtou. Xingou. Disse que ia acabar com ele na imprensa. Disse que ele era um covarde, que estava jogando fora tudo o que construíram juntos. Ele só ouviu e desligou. Bianca mandou áudios. Muitos. Textos, fotos, print de mensagens antigas. Tentou transformar aquilo num escândalo. Mas ele não respondeu. Pela primeira vez, ele não se importava com a imagem. Só queria consertar o que realmente interessava. Saiu da empresa sem destino. Andou de carro pela cidade sem dizer nada. Pediu para o motorista desligar o rádio. Parou num sinal e viu uma mulher com 2 crianças atravessando a faixa. O jeito como uma delas puxava a blusa da mãe fez o coração dele apertar de novo. E se elas não aceitarem? E se elas não quiserem ele por perto? A dúvida era pesada. Eduardo decidiu ir até o hospital. Não entrou. Ficou do outro lado da rua. Viu Helena saindo no final do expediente. Jaleco na mão, cabelo preso, com cara de cansada e de guerreira. Viu ela entrando num carro com cadeirinhas atrás. O carro virou a esquina. E ele ficou ali, parado, olhando, sentindo. Aquela mulher não era só o passado dele. Era o que ele perdeu. E talvez ainda fosse o que ele precisava reencontrar. Lúcia nunca foi do tipo que perde o controle. Ela gostava das coisas do jeito que dava para prever. Cada detalhe, cada risco calculado. Se algo saía do esperado, ela já tinha um plano B.
E se o plano B falhava, ela fingia que era tudo parte do plano. Era assim que tinha chegado onde chegou. Era assim que ajudou Eduardo a construir o império dele. Quando conheceu Eduardo, ele ainda era só um estudante cheio de ideias. Um pouco arrogante, muito impulsivo, mas brilhante. Ela viu ali um potencial que poucos viam. Enquanto os outros achavam que ele sonhava alto demais, Lúcia via alguém que só precisava de direção. E ela decidiu ser essa direção. Se tornou mentora, parceira, conselheira. Foi a ponte entre a cabeça dele e o mundo real. Os anos passaram. A empresa cresceu. Vieram os prêmios, os contratos, os convites para eventos de gala. Eduardo virou um nome conhecido. Mas em meio a tudo isso, Lúcia sempre manteve uma coisa em mente. Ele não podia se distrair. Não podia se envolver com qualquer pessoa. E, principalmente, não podia cair em armadilhas emocionais. O foco era um só: crescer, chegar no topo e ficar lá. Foi por isso que, quando Helena apareceu, Lúcia não gostou. Ela não demonstrou. Claro, continuou educada, cordial, mas por dentro, algo nela acendeu um alerta. Helena era diferente das outras. Não era alguém impressionada com o poder. Não queria saber do mundo dos negócios. Não perguntava sobre os lucros da empresa, nem se importava com a roupa que ele usava. Ela gostava do Eduardo de verdade. E isso para Lúcia era perigoso. Ela viu o jeito como ele mudava perto de Helena. Como sorria mais fácil. Como cancelava reuniões sem pensar duas vezes. Como ficava mais distraído. E aquilo a incomodava. Não por ciúme, nem por vaidade. Mas porque ela sentia que Helena podia tirar ele do caminho. Quando o namoro deles acabou, Lúcia ficou em silêncio. Não comemorou, mas respirou mais leve. Achou que era o fim daquela fase. Que o Eduardo voltaria a ser o homem 100% focado no que importava. E foi o que aconteceu. Ele mergulhou no trabalho, cresceu ainda mais, virou capa de revista, queridinho dos investidores. Estava no auge. Até que meses depois começaram a chegar mensagens. Helena tentando contato. 1, 2, 3 vezes. E Lúcia decidiu agir. A primeira vez que ela interceptou foi simples. Um e-mail que ela excluiu antes que Eduardo visse. Depois, uma ligação que ela atendeu dizendo que ele estava fora. Por fim, uma carta, entregue na recepção da empresa, que ela fez questão de jogar fora antes que fosse parar nas mãos dele. Ela não sabia, naquela época, que Helena estava grávida. Só soube depois, quando uma das mensagens dizia com todas as letras. Aquilo gelou Lúcia por dentro. Ela ficou parada por um tempo, olhando para a tela, e foi ali que tomou uma decisão. Ele não podia saber. Não agora. Não daquele jeito. Na cabeça dela, era simples. Se Eduardo descobrisse que ia ser pai, tudo iria desandar. A expansão internacional estava prestes a acontecer. Eles estavam fechando uma rodada de investimento com uma multinacional. Qualquer notícia fora de controle podia colocar tudo a perder. Um escândalo, uma exposição pessoal, uma crise emocional. Tudo isso podia custar milhões. E ela não podia deixar isso acontecer. Então bloqueou tudo. Fez uma limpa. Não deixou nada chegar até ele. Fingiu que nunca existiu. Helena sumiu da vida dele, como se tivesse desistido. E Eduardo nunca soube de nada. A vida seguiu. Bianca apareceu pouco tempo depois. Linda, conhecida, perfeita para a imagem pública dele. Lúcia a aprovou na hora. E a ideia do casamento veio como um bônus. Alinhado, conveniente. A empresa ganhava, a marca pessoal ganhava, todo mundo ganhava. Só que agora, tudo tinha voltado. Quando Eduardo virou o notebook e mostrou a foto das trigêmeas, Lúcia sentiu o peso do erro. Não foi surpresa, porque ela sabia da verdade. Mas ver nos olhos dele, aquela mistura de dor e raiva, foi um baque. Ela tentou manter a postura, tentou justificar. Usou as palavras que sempre usava quando precisava acalmar investidores. Eu fiz o que achei certo, mas dessa vez não colou. Eduardo olhava para ela como se nem reconhecesse, como se ela fosse uma estranha. E talvez, naquele momento,
ela fosse mesmo. Porque pela primeira vez, ela tinha passado do ponto. Tinha cruzado uma linha que não dava para desfazer. Quando ele disse "some da minha vida", ela não argumentou. Sabia que qualquer palavra seria só mais um erro. Levantou, pegou a bolsa e saiu. Sem despedida, sem olhar para trás. Mas por dentro, ela estava quebrada. Foi para casa e ficou em silêncio. Um silêncio que não acabava. Sentou no sofá, tirou os sapatos, abriu uma garrafa de vinho e ficou olhando para o nada, pensando em tudo o que construiu, em tudo o que protegeu e em tudo o que perdeu. Ela ainda achava que tinha feito o certo, mas, agora, não dava mais para fingir que isso não tinha custo, porque custou caro. Custou a confiança de Eduardo, custou a imagem que ela tinha de si mesma, custou uma história que não era dela, mas que ela interferiu como se fosse, e ela sabia, nada mais seria como antes. Bianca achava que o mundo girava em torno dela, e até certo ponto, girava mesmo. Era capa de revista quase toda semana, tinha contrato com 3 marcas de maquiagem e uma linha de perfume com o próprio nome. Andava com seguranças, maquiadora, stylist e uma agenda que só ela entendia, mas por mais barulho que ela fizesse, uma coisa a incomodava. Eduardo não era do tipo que se encantava fácil. Ele estava sempre ali. Fazia o papel de noivo, acompanhava nas festas, sorria nas fotos. Mas ela sabia que ele não se entregava. E aquilo a deixava inquieta. Ela tinha tudo, menos ele por inteiro. Na manhã em que Eduardo terminou tudo, ela estava escolhendo o buquê do casamento. Tinha 2 opções, uma com peônias, outra com orquídeas. Estava no meio da dúvida quando ele entrou na sala com um olhar diferente. Não falou de flores, nem de decoração. Só soltou. "A gente precisa conversar." Bianca largou o celular e cruzou os braços. "Se for sobre trocar o DJ, já tá resolvido." "Não é isso." O tom dele era calmo, mas firme, coisa rara. "Eu não vou continuar com esse casamento." A frase caiu como uma pedra no meio da sala. Ela piscou, como se não tivesse entendido. "Como assim não vai continuar?" Eduardo olhou nos olhos dela. Sem raiva, sem culpa, só a verdade. "Aconteceu uma coisa que mudou tudo. Eu não posso te dar o que você espera, e não seria justo continuar fingindo." Bianca levantou devagar. O rosto dela mudou num segundo. "Isso é por causa daquela mulher? É ela, né? Aquela médica?" Ele não respondeu. "Você tá jogando tudo fora por uma mulher que sumiu da sua vida? Por alguém que nem fez parte da sua trajetória de verdade?" Eduardo ficou em silêncio. Ela continuou, agora subindo o tom. "Eu fui a única que esteve com você enquanto você virava o homem que é hoje. A única. E agora do nada você me larga assim? Sem conversa? Sem chance? Eu não vou discutir, Bianca. Eu já decidi." Ela pegou o celular, ligou a câmera, começou a gravar. Eduardo se levantou e foi saindo da sala. "Vai fugir? Vai sair como se nada tivesse acontecido?" Ele parou na porta. "Desculpa." E saiu. A gravação dela virou stories. Em minutos. O nome dele estava nos sites de fofoca. Casamento milionário cancelado às vésperas. Eduardo Fonseca termina com Bianca Vasconcelos sem explicações. Teve print de conversa. Teve vídeo chorando. Teve texto falando sobre traição, abandono, sofrimento. Bianca virou a vítima da vez. E ele, o vilão. Na empresa, os boatos começaram. A imprensa queria respostas. Os funcionários cochichavam pelos corredores. Alguns queriam saber se era verdade. Outros fingiam que não sabiam de nada. E Eduardo ignorava tudo. Ele não ligava mais. Pela primeira vez na vida, não estava nem aí pro que falavam dele. Não se importava com a imagem. Só pensava em uma coisa: Helena e as meninas. O que ele ainda não sabia era como falar com ela. O que dizer. Como pedir perdão por algo que nem sabia que tinha feito. Mas precisava começar de algum jeito. Enquanto isso, Helena estava em casa, no meio de uma maratona de desenhos, brinquedos espalhados e um bolo quase queimado no forno.
As meninas corriam de um lado para o outro, e ela tentava manter a paz com a clássica frase: "Se não parar agora, vai todo mundo pro banho mais cedo." Foi Leonor quem entrou na sala com o celular na mão. "Você viu isso?" Helena limpou a mão num pano e pegou o celular. Era uma foto de Eduardo com Bianca, acompanhada de uma manchete: "Noivo termina casamento milionário e some do radar." Ela travou. Leu uma vez. Leu de novo. Abriu o link. Depois abriu outro. E outro. Ficou parada por um tempo. Leonor só observava. "Você acha que ele..." "Não sei", respondeu Helena, com a cabeça ainda longe. Ela foi pro quarto, fechou a porta, sentou na cama, o celular ainda na mão, a mente acelerada. O que ele estava fazendo? Por que terminar o casamento agora? Era por causa dela? Ou por causa das meninas? A verdade começou a bater. Talvez ele já soubesse. O coração dela acelerou. Um frio subiu pelas costas. Se ele sabia, por que não falou nada ainda? Por que não ligou? Por que não apareceu? A cabeça dela virou um turbilhão. Pegou o celular, abriu a conversa antiga que tinha com ele. Vazia. Nada desde o último e-mail. Passou o dedo ali por um tempo. Pensou em escrever, em perguntar. Mas não tinha coragem, nem certeza. Do outro lado da cidade, Eduardo estava com Miguel, seu amigo de faculdade, numa cafeteria pequena. Lugar discreto, longe da imprensa, longe do mundo. "Você tá bem?" perguntou Miguel. "Não. Mas pela primeira vez, acho que vou ficar." Miguel não perguntou detalhes. Sabia que quando Eduardo falava desse jeito era coisa séria. Só ouviu. "Eu tenho filhas, Miguel." O amigo arregalou os olhos. "Quê?" 3. Trigêmeas. "Pera, da Helena?" Eduardo assentiu. Miguel ficou em silêncio por um tempo. Depois soltou um palavrão baixinho. "E o que você vai fazer?" "Tudo que eu puder." Miguel bateu a mão no ombro dele. "Então começa aparecendo." Eduardo olhou pro café, pro copo na mão e pensou: era isso? Chega de adiar. Chega de fugir. A primeira rachadura tinha acontecido. E agora não tinha mais. Volta. Helena chegou em casa mais cedo do plantão naquela sexta. Tinha pedido para sair antes, alegando um compromisso pessoal. Não explicou mais nada. Só queria tempo. Pensar. Respirar. Sentia que alguma coisa estava prestes a acontecer. E não queria ser pega de surpresa. Enquanto isso, Eduardo estava parado na frente do prédio dela havia quase 20 minutos. Tinha mandado mensagem: "Podemos conversar?" Ela respondeu com 2 palavras: "Agora não." Só que ele não tinha conseguido aceitar isso como resposta. Estava ali, no carro, mão suando, estômago virado, batendo os dedos no volante como se isso fosse ajudar. Leonor viu ele da janela. Estava preparando o jantar com as meninas na sala, mas reconheceu o carro na hora. O mesmo modelo de sempre. Os vidros escuros, o jeito de estacionar sem pressa. Ela tirou o avental, limpou as mãos e desceu. Eduardo se assustou quando ela bateu no vidro. Ele desceu. "Dona Leonor." "Não me chame de dona. Eu sou só a mãe da mulher que você deixou para trás." O jeito que ela falou não foi grosso, foi direto. Cruelmente real. Eduardo abaixou os olhos. Sentia que merecia cada palavra. "Eu não sabia", disse ele num tom mais baixo. "Pois é. E agora sabe. Vai fazer o quê?" "Eu quero falar com ela." "Helena tá cansada, Eduardo. E não falo só de hoje. Tô falando de anos segurando o mundo nas costas sem poder dividir com ninguém. Eu quero ouvir tudo. E assumir o que tiver que assumir." Leonor ficou olhando para ele por uns segundos, como se estivesse tentando ver se era verdade mesmo. Ele não desviou o olhar. "Espera aqui." Ela subiu. 10 minutos depois, Helena apareceu na calçada. Usava uma blusa simples, cabelo preso de qualquer jeito, olhar firme. Mas no fundo, estava tremendo. Eles se encararam por alguns segundos. Sem falar, nada. O silêncio dos dois era mais barulhento que qualquer grito.
Quer conversar aqui ou... Vamos dar uma volta. Ela cortou, andando na frente. Ele seguiu. Foram caminhando devagar pela rua. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Até que ela parou, virou de frente para ele e disse: Como você descobriu? Vi uma matéria. Tinha uma foto. Com vocês 4. Helena baixou o olhar. Você fez as contas? Fiz. Bati os olhos e soube. Eu sou o pai delas, né? Ela assentiu devagar, como se aquela confirmação ainda doesse. Eu tentei te contar. Várias vezes. Eu sei. Ela olhou surpresa. A Lúcia me contou. Silêncio de novo. Agora era ela quem precisava respirar fundo. Por que ela fez isso? Porque achou que era o melhor para mim. Pro meu futuro. Pra empresa. Eu mandei ela embora. Helena sentou num banco de praça, ali perto. Ele ficou em pé na frente dela. Você perdeu muita coisa. Eu sei. E dói. Dói mais do que qualquer coisa que eu já senti. Eu não sei como reparar isso, mas eu quero tentar. Ela cruzou os braços, mas não por defesa. Era para se manter de pé por dentro. Você foi embora, Eduardo. Nem olhou para trás. E, quando eu precisei, eu estava sozinha. Grávida, de 3. Tive medo, fiquei com raiva, mas segui. Eu não tô aqui para me justificar. Só quero que você saiba que se eu soubesse, eu teria feito tudo diferente. Ela olhou para ele. Pela primeira vez, direto nos olhos. Elas perguntam de você, sabia? Cada uma de um jeito. Lívia quer saber se você é alguém que a gente conhece. Clara diz que sonha com um homem de terno levando elas para a escola. Sofia, ela só toca umas músicas tristes no teclado quando tá quieta demais. Eduardo fechou os olhos por um segundo, segurando o choro. Eu posso conhecê-las? Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois balançou a cabeça sem dar resposta. Certa. Elas são tudo pra mim, Eduardo. Não quero que se machuquem. Eu sei. E não vou aparecer como um herói de última hora. Só quero que elas saibam quem eu sou. E quero merecer isso. Ela se levantou. Ficaram frente a frente de novo. Eu não sei o que você quer de mim além disso. Eu também não sei. Só sei que não quero mais viver longe delas. Nem de você. Helena desviou o olhar. O peso das palavras bateu forte. Isso é complicado. Demais. Você tá vindo de um quase casamento, de uma vida que não tem espaço para criança gritando de madrugada. Eu tenho espaço agora. Por que agora? Porque quando eu vi aquelas 3 meninas, eu entendi. Tudo o que eu conquistei não vale metade do que eu perdi. Ela respirou fundo. O rosto endureceu. Mas os olhos entregavam tudo. Eu preciso pensar. Eu espero. Ela deu 2 passos para trás. Depois virou e foi embora. Ele ficou ali. Sozinho. De novo. Mas pela primeira vez, com um pedaço da verdade do lado dele. Helena passou a madrugada acordada. Foi pro sofá depois que as meninas dormiram. Ficou enrolada no cobertor olhando pro teto, pensando em tudo. Eduardo tinha voltado. Tava ali, em carne e osso, dizendo que queria conhecer as filhas. E agora? Ela queria dizer sim. Parte dela gritava para fazer isso logo, mas a outra parte ainda tinha medo. Medo de ver as filhas se apegando e depois se decepcionando. Medo de abrir a porta e deixar ele entrar. E depois ter que vê-lo sair de novo. Levou um susto quando viu o céu começando a clarear pela janela. Leonor apareceu na sala de chinelo, com cara de quem nem dormiu direito também. Olhou para a filha com aquele olhar que dizia tudo sem falar nada. Se sentou do lado, ficou em silêncio por uns segundos e depois soltou. Ele tá diferente. Helena virou o rosto para ela. Eu sei, mas ainda assim, é difícil confiar. Eu precisei de tanto tempo para fechar essa ferida, mãe. Às vezes a gente fecha demais, a ponto de esquecer como era antes. Helena encostou a cabeça no ombro da mãe. Como eu vou explicar isso para as meninas? Do jeito que você sempre explicou tudo, com verdade.
Na manhã seguinte, as 3 estavam elétricas, como sempre. Clara, com a blusa do avesso, Sofia tentando colocar leite na própria caneca e Lívia organizando a mochila de todo mundo. Mesmo que fosse sábado e ninguém tivesse aula. Helena chamou as 3 para o sofá e disse que queria conversar. As 3 sentaram juntas, já com o olhar curioso de quem sente que tem coisa séria vindo. Lembra que vocês sempre me perguntam sobre o papai de vocês? As 3 assentiram, cada uma com uma expressão diferente. Lívia atenta, Clara meio confusa, Sofia mordendo o dedo. Então, ele apareceu. Ele quer conhecer vocês. Silêncio. As 3 se entreolharam. Clara foi a primeira a falar. Agora? Em breve. Mas só se vocês quiserem. Ele sabe que a gente existe? Perguntou Lívia direta. Agora sabe. E ele quer ser nosso pai? Helena pensou bem antes de responder. Ele quer tentar. E eu acho que vocês merecem conhecer ele e tirar suas próprias conclusões. Sofia levantou do sofá, foi até a estante, pegou o piano de brinquedo e começou a tocar. Uma melodia calma, lenta. Era assim que ela respondia às coisas difíceis. Helena já tinha aprendido a entender isso. Clara correu para o quarto e voltou com uma cartinha desenhada, com corações e bonequinhas de palito. Posso dar isso para ele? Helena sorriu emocionada. Claro que pode. Enquanto isso, do outro lado, da cidade, Eduardo estava no quarto dele, sentado na beira da cama, com o celular na mão. Tinha digitado e apagado a mesma mensagem mais de 10 vezes. Posso vê-las hoje? Estou pronto. Você acha que elas vão gostar de mim? Nenhuma. Parecia boa o bastante. Miguel apareceu na porta com 2 canecas de café na mão. Você tá com a mesma cara desde ontem. Parece que vai fazer uma cirurgia no coração. Talvez eu vá mesmo. Miguel sentou do lado dele. Não tem manual pra isso, cara. Não. Tem checklist, não tem cronograma. É só chegar com o coração aberto e ver o que acontece. E se elas me odiarem? Elas não vão. Mas se odiarem, paciência. Você vai continuar ali. É isso que importa. Eduardo respirou fundo. Pela primeira vez na vida, ele estava com medo de ser rejeitado por alguém que nem conhecia. Isso nunca tinha acontecido. Nas reuniões, nos contratos, nos negócios, ele sempre teve controle. Sempre soube como virar o jogo. Mas agora, ele não era CEO de nada. Só um cara tentando ser pai. No final da tarde, Helena mandou mensagem. Domingo 15 horas. Sem presentes, sem firulas. Só você. Eduardo leu aquilo como se fosse uma sentença. Sorriu, nervoso. Marcou no calendário. Domingo, 15 horas. O dia mais importante da vida dele. No sábado, ele passou o dia pensando no que vestir. Não queria parecer formal demais. Nem largado. Separou uma camisa clara, um tênis simples. Ensaio de pai iniciante. Foi até uma loja de brinquedos, ficou parado na frente por meia hora e depois foi embora sem comprar nada. Lembrou do que Helena escreveu. Sem presentes. Na madrugada de sábado para domingo, ele não dormiu. Assistiu documentário, passou por vídeos antigos, releu mensagens, olhou fotos das meninas, já tinha decorado a feição de cada uma. Mas ainda assim, não fazia ideia do que ia dizer quando as visse. No domingo, ele chegou 15 minutos antes. Ficou no carro, parado, mão suando, coração disparado. Era agora. Levantou, respirou, fundo, tocou a campainha. Do outro lado da porta, Helena olhava pela janela da sala. As meninas estavam penteadas, cada uma com um vestidinho diferente. Clara insistiu em passar batom de mentirinha. Lívia queria ficar com o livro de dinossauros, na mão para mostrar que sabia ler. Sofia estava com o piano de brinquedo no colo, abraçada como se fosse um bicho de pelúcia. Leonor se aproximou de Helena, segurou sua mão e falou baixinho. Vai dar certo. Helena respirou fundo, virou a maçaneta e abriu a porta. O impacto chegou. A campainha ainda estava ecoando no ar quando Eduardo percebeu o quanto sua mão estava tremendo.
Ele tentou esconder, enfiando no bolso, mas nem isso ajudou. A porta abriu devagar. Helena apareceu com a expressão fechada, séria, mas não fria, só concentrada. Ela sabia que aquele momento era grande demais para qualquer palavra ensaiada. Entra. Foi tudo o que ela disse. Eduardo entrou. Sentiu um cheiro de casa viva. Não era perfume nem incenso. Era cheiro de bolacha no forno, brinquedo pelo chão, desenho pendurado na parede. Era o cheiro da vida que ele nunca teve. Ele deu 2 passos e parou no corredor. As vozes estavam vindo da sala. Voz de criança, risada, passos apressados, coração batendo rápido. Helena foi na frente e avisou com calma. Meninas, ele chegou. As 3 pararam o que estavam fazendo. Lívia estava organizando os lápis em ordem de cor. Clara empilhava almofadas tentando fazer um castelo. E Sofia abraçava o teclado de brinquedo como se fosse escudo. Quando ouviram a mãe, viraram ao mesmo tempo. 3 pares de olhos, idênticos. E nenhuma palavra. Eduardo ficou ali parado, sem saber se entrava, se falava, se ajoelhava, se sorria. Nunca tinha se sentido tão perdido na vida. Oi, ele disse num tom baixo. As meninas não responderam, só ficaram olhando. Lívia foi a primeira a se mexer. Deu 2 passos para frente, parou e cruzou os braços. Você é nosso pai? A pergunta veio seca, direta, como só uma criança consegue fazer. Eduardo engoliu em seco. Sim, sou eu. Ela não reagiu. Só continuou olhando, como quem avalia, como quem tenta entender se pode confiar. Por que você não veio antes? Ele fechou os olhos por um segundo. Sentiu o peso daquela pergunta bater no meio do peito. Eu não sabia que vocês existiam. Se eu soubesse, eu juro que teria vindo. Correndo. Clara se aproximou. Trazia a cartinha desenhada que tinha feito no dia anterior. Estendeu para ele sem dizer nada. Ele pegou com cuidado, como se fosse um objeto frágil. No papel, 3 bonequinhas de mão dada com uma maior no meio. Em cima, escrito em letras tortas. Papai, essa sou eu. Essa é a Sofia e essa é a Lívia. Você pode brincar com a gente? Eduardo não aguentou. Os olhos encheram na hora. Posso sim. Se vocês deixarem, eu quero muito isso. Sofia foi a última a se aproximar. Sem pressa. Sem dizer nada. Caminhou devagar até ficar bem na frente dele. Depois de alguns segundos, estendeu o teclado de brinquedo. Você sabe tocar? Ele sorriu, mesmo com os olhos ainda molhados. Não. Mas posso aprender se você me ensinar. Ela soltou o teclado nas mãos dele, virou as costas e voltou para o tapete. Sentou, esperou. Era o sinal. Ela tinha aceitado. As outras seguiram. Em poucos minutos, estavam os 4 no chão. Eduardo ainda meio tenso, tentando entender como funcionava aquele universo. Lívia mostrava os desenhos dela com orgulho. Clara já queria fazer um show de mágica. E Sofia, bom, Sofia só observava, sempre atenta. Helena ficou na cozinha com Leonor, de longe, vendo tudo. O coração acelerado. A cabeça tentando absorver a cena. Era estranho, bonito e assustador ao mesmo tempo. Eduardo sentado no chão, ouvindo as filhas como se fossem a coisa mais importante do mundo. E talvez fossem. Vai demorar para se ajeitar, disse Leonor, mexendo o café. Eu sei, mas já começou. Na sala, Eduardo tentava acompanhar o ritmo. Esse é o polvo mágico. Ele protege o castelo das fadas, gritava Clara. E esse é o mapa do nosso universo, dizia Lívia, abrindo uma folha rabiscada com círculos e linhas tortas. Sofia quer tocar a música triste, sussurrou Clara do nada. Eduardo olhou para Sofia. A música triste? Ela assentiu, ligou o teclado, apertou 3 notas lentas. Não era exatamente uma melodia, mas tinha sentimento. Era como um pedido, como um aviso. Ele sentou do lado dela e ficou ouvindo, sem falar, só ouvindo. Depois de um tempo, ela olhou
para ele, e soltou, quase sem mexer a boca. A gente esperou muito. Eduardo mordeu o lábio para não chorar. Me desculpa. De verdade. Ela não respondeu. Só encostou a cabeça no braço dele. Foi o primeiro toque. O primeiro contato físico. Parecia pouco, mas era tudo. No fim do dia, Helena chamou as meninas para o banho. Clara protestou. Lívia disse que ainda queria mostrar os livros. Sofia levantou em silêncio. Ele vai embora? Perguntou Clara, agarrada no braço dele. Eduardo se abaixou para ficar na altura das 3. Hoje sim, mas quero voltar, se vocês deixarem. Pode vir, disse Lívia. Mas sem esquecer o nome da gente. Nunca mais. Helena apareceu na porta da sala. Os olhos dela diziam tudo. Não precisava falar. A expressão era de quem viu algo que não sabia se um dia ia ver. E agora estava ali, diante dos olhos. Eduardo se levantou. Obrigado, disse, olhando para Helena. Ela só assentiu. Na porta, antes de sair, virou para trás. As meninas estavam no corredor, enfileiradas, como uma plateia de cinema. Ele acenou. As 3 acenaram de volta. Saiu dali com o peito cheio e, ao mesmo tempo, esburacado. Sabia que ainda tinha muito para provar, mas pela primeira vez, tinha onde começar. A primeira semana depois do encontro foi um caos. Um caos bom, mas ainda assim, caos. Eduardo tentava manter a rotina, mas nada parecia no lugar. Pela primeira vez em anos, ele acordava com o despertador e não com vontade. E não era porque estava cansado. Era porque toda vez que abria o olho, pensava nas meninas. No carro, no caminho para o trabalho, ele ficava olhando a foto que Clara desenhou. Estava amassada, porque ele guardava no bolso. A bonequinha de palito com um coração no meio do peito. Aquela imagem grudou na cabeça dele de um jeito estranho. Ele que sempre começava o dia lendo os números da bolsa, agora começava, pensando se Sofia tinha dormido bem, ou se Lívia ia lembrar de levar o livro de dinossauros na mochila. Chegando na Nexatec, tudo seguia igual. Portas de vidro, elevador com música de fundo, reuniões marcadas de meia em meia hora. Mas ele já não era o mesmo. Na primeira reunião da segunda-feira, entrou na sala, pegou uma caneta azul e começou a rabiscar no caderno enquanto o time falava sobre uma nova parceria. Quando perceberam, ele estava desenhando 3 bonequinhas com nomes embaixo. Uma com lacinho, outra com uma estrela e uma terceira com o que parecia um teclado. Eduardo? Chamou Laura, sua assistente. Ele olhou para cima, meio perdido. Desculpa. Continua. Todo mundo percebeu, mas ninguém falou nada. Mais tarde, trancado na sala, ele ligou para Helena. Tá tudo bem com elas? Estão ótimas. Acabaram de pintar a parede do quarto com giz de cera. Inclusive... Obrigada. O quê? Ele riu meio nervoso. Agora elas acham que o papai deixa significa a gente pode fazer qualquer coisa. E pode, Eduardo? Tá. Eu só perguntei. Foi a primeira vez que os dois riram juntos desde que se reencontraram. No dia seguinte, Eduardo apareceu na casa delas no fim da tarde. Levou pão de queijo, suco e um jogo de memória que tinha comprado na pressa. Chegou de camisa social, calça cara e tênis que parecia nunca ter encostado no chão. Mas em 15 minutos, estava sentado no chão da sala, com um laço cor-de-rosa no cabelo e um colar de miçanga improvisado no pescoço. Clara o declarou, rei do chá de bonecas. Sofia colocou um cobertor nas pernas dele. Lívia tentou explicar as regras de um jogo inventado na hora que ninguém conseguia entender. Helena ficou na cozinha, só ouvindo de longe. Às vezes ria sozinha. Às vezes só respirava fundo, tentando entender como aquele homem engravatado, que um dia ela amou e depois passou a ignorar, estava ali agora, se deixando ser desmontado por 3 meninas de 5 anos. Depois do chá, veio o palco do show. Uma caixa de papelão virou microfone, um lençol virou cortina, e Sofia tocou a tal música triste, agora com Eduardo de backing vocal. No fim da apresentação,
Clara gritou. Palmas pro nosso bis. Pai! Helena escutou do corredor. Travou. Não chorou, mas sentiu o coração apertar de um jeito bom e estranho, ao mesmo tempo. Na quarta-feira, Eduardo estava em uma reunião importantíssima com um investidor alemão. Tradutor, PowerPoint, números na tela. Tudo muito sério. Mas no meio da apresentação, o celular vibrou. Ele olhou. Era uma foto. As 3 meninas, com a língua de fora e tinta até o cotovelo. Helena escreveu. Tarde de arte. E de caos. Ele não se conteve. Riu. E aí foi obrigado a explicar. Desculpa. Minhas filhas mandaram uma foto. Primeira tarde de bagunça. Em família. O investidor levantou as sobrancelhas. Miguel, que estava ao lado dele, deu um cutucão de leve com o cotovelo. Eduardo respirou fundo e falou. Isso aqui é importante, mas agora eu entendo o que realmente importa. Silêncio. Continuamos, o alemão assentiu. Meio sem entender tudo, mas com respeito. Aos poucos, os 2 mundos de Eduardo começaram a se esbarrar. E ele deixou. No fim da semana, trocou a foto de fundo do notebook. Saiu o logo da empresa. Entrou uma foto das trigêmeas no parque. Trocou o horário da reunião de sexta, porque Helena disse que ia levar as meninas para vacinar e pediu ajuda. E ele foi. Na sala de espera do posto de saúde, com Clara pendurada no braço, Lívia fazendo perguntas sobre vírus e Sofia escondida atrás da cadeira, Eduardo ficou se perguntando como viveu tanto tempo sem aquilo. Não era confortável. Não era fácil. Mas era real. Era vida. No sábado, ele apareceu com um quadro branco novo. Instalou na parede da sala delas com a ajuda da Clara, que segurava a furadeira, mesmo sendo um pincel. Depois escreveu: Agenda do papai com vocês. Colocou desenhos nos dias da semana. Segunda, parque. Quarta, lanche. Sábado, cinema em casa. Cada dia tinha um plano, um tempo reservado. Só deles. Lívia perguntou. Mesmo quando você tiver reunião? A gente dá um jeito. Mesmo quando chover? A gente faz piquenique na sala. Mesmo se você ficar rico de novo? Eu já sou. Ela sorriu. E deu um abraço apertado. Naquela noite, Helena o acompanhou até o carro. Ele ia embora, mas parecia que não queria ir. Obrigado, disse ele. Por quê? Por não ter desistido de mim. Eu quase desisti. Mas não desistiu. Ela olhou para ele, firme. Só tô deixando você tentar. Não tô prometendo nada. Já é mais do que eu imaginava. E ele foi embora. Mas agora, ele sabia o caminho. De volta. No primeiro dia sem Lúcia na Nexatech, o clima era estranho. Parecia que alguém tinha desligado uma máquina que nunca parava. Aquele andar onde ela ficava, a sala do canto, cheia de pastas empilhadas, e um silêncio que mandava, mas que muito grito. Agora estava vazia. Ninguém teve coragem de ocupar a cadeira dela ainda. Eduardo chegou cedo, como sempre, mas dessa vez não passou reto pelos corredores. Cumprimentou umas 3 pessoas, perguntou se o café da copa ainda era ruim, deu uma risada e seguiu para o escritório. Só esse gesto já virou assunto até no grupo do pessoal do TI. Laura, que sempre foi assistente dele, apareceu com uma prancheta na mão e o rosto meio nervoso. A gente tem 3 reuniões hoje. 2 sobre o contrato da nova linha de IA e uma com o pessoal da comunicação que tá perdido com os boatos da imprensa. Eduardo olhou para ela e disse: Hoje você senta aqui comigo nessas reuniões. Ela arregalou os olhos. Eu? Você já sabe tudo. Só não tinha espaço para mostrar. Ela não respondeu de cara. Depois só deu um sorriso torto e saiu correndo para organizar as coisas. Na primeira reunião, Eduardo percebeu o que sempre esteve ali e ele nunca viu. A forma como Laura já adiantava as perguntas dos investidores. Como ela falava com clareza. Como os outros ouviam quando ela abria a boca. Lúcia era impecável, sim, mas também ocupava todos os espaços.
Nada passava. Nada crescia perto dela. Agora, os outros começavam a se movimentar. No café da manhã com o time de marketing, Eduardo pegou o copo de suco e, sem querer, esbarrou no papel com um novo plano de imagem da empresa. Tinha fotos antigas, frases motivacionais e uma proposta de humanizar a marca. Ele riu por dentro. Olhou para o Miguel que estava do lado dele e soltou. Humanizar, né? Miguel deu de ombros. Parece que alguém por aqui andou lembrando como é ser humano. Eduardo passou a semana inteira tentando ajustar a casa. As reuniões que antes eram secas e formais agora tinham espaço para ideias. Os projetos que viviam engavetados porque Lúcia não aprovava começaram a sair da gaveta. Era como abrir uma janela numa sala que ficou trancada por anos. Mas nem tudo era fácil. Teve um dia em que Eduardo passou reto por 3 avisos importantes porque Lúcia, no passado, era quem filtrava tudo e resolvia antes que ele visse. Agora, os problemas batiam direto na porta dele. Gente que precisava de resposta. Orçamentos travados. Fornecedores que estavam esperando o retorno. No fim de uma dessas tardes, ele chamou Laura para uma conversa rápida. Eu preciso de você para mais do que anotar recado. Preciso de alguém do meu lado. Mesmo. Topa? Eu topo, mas não. Sei fazer tudo o que ela fazia. Nem eu. A gente aprende junto. Laura virou o braço direito em menos de uma semana. Ganhou uma mesa nova, mais responsabilidade e a chance de fazer tudo o que ela já fazia nos bastidores, mas agora com nome e crédito. Miguel, por outro lado, foi o primeiro a dizer em voz alta o que muita gente pensava. Você tá diferente, Eduardo. Estava mexendo num protótipo de um novo sistema quando ouviu isso. Diferente como? Mais leve. Menos máquina, ele riu. Um riso meio sem graça. É porque agora tem 3 mini-humanos me ensinando isso todo dia. Miguel sorriu. Quem diria que ia ser um trio de meninas de 5 anos que ia dar esse nó na sua cabeça? É o tipo de bug que eu não quero corrigir. Na sexta, Eduardo decidiu fazer uma coisa que nunca tinha feito. Convidou o time direto dele para um almoço simples, num restaurante normal, sem pauta. Só para conversar. No começo, todo mundo ficou meio travado. O clima era estranho, mas quando viram ele contando como Clara o obrigou a tomar chá de mentira com uma boneca sem cabeça, todo mundo relaxou. E você tomou? Claro. Com direito à torrada de isopor e tudo, as pessoas riram. E pela primeira vez, viram que aquele homem que parecia inalcançável agora estava falando de coisas reais. Coisas que todo mundo ali conhecia. Criança birrenta, parede riscada, brinquedo na sala. Era como se ele tivesse descido do pedestal. No final do almoço, Laura falou: Isso, aqui nunca teria acontecido com a Lúcia. Eu sei, respondeu Eduardo, mas agora é outro tempo. No fim do expediente, ele passou pelos corredores sem pressa. Cumprimentou o estagiário novo, elogiou o tênis de uma analista e até ficou uns 5 minutos ouvindo um rapaz da TI explicar como estava montando um sistema novo de integração de dados. Antes, ele teria saído no meio da fala. Agora, ficou até o fim. Na sala dele, antes de ir embora, pegou o celular e mandou uma mensagem para Helena. Hoje foi puxado, mas terminei o dia pensando em vocês. Amanhã tô aí. Me esperem com suco e bagunça. Helena respondeu com uma foto. Sofia dormindo no sofá com o teclado no colo. Clara com o rosto pintado de canetinha. Lívia no fundo, com uma plaquinha escrita: Bem-vindo à bagunça. Eduardo olhou aquilo e pensou. Era isso. Não tinha Lúcia, nem planos perfeitos. Tinha tropeço, tinha erro, tinha café frio. Mas agora, tinha vida, e ele não ia abrir mão disso nunca mais. Tudo começou com um improviso. Era uma quinta-feira corrida. Helena tinha saído mais tarde do hospital. Leonor estava com dor de cabeça, e as meninas já estavam naquela fase do dia em que qualquer coisa vira motivo para chorar. Sofia chorava porque não encontrava o lacinho azul. Clara chorava porque queria jantar com fantasia de astronauta.
E Lívia chorava porque não achava justo comer antes de terminar a organização da estante de livros. Helena abriu a geladeira, olhou os ingredientes e soltou um "Meu Deus do céu", baixinho. Tinha espaguete, um pedaço de queijo, meia cebola e molho pronto. Foi o que deu para fazer. Enquanto o macarrão fervia, Eduardo mandou mensagem. "Tá tudo bem aí?" Ela respondeu. "Tá, mais ou menos. Quer vir jantar?" "Tô a caminho." 23 minutos depois, ele bateu na porta com 2 caixinhas de suco de uva e uma sobremesa que comprou no posto. Brigadeiro de colher num potinho de plástico com adesivo torto. Era o que tinha. Quando entrou, a casa estava uma zona. Brinquedo para todo lado, Clara com o capacete de bicicleta na cabeça, Sofia de meias no chão tentando deslizar e Lívia explicando para ninguém como funcionava o sistema solar. "Boa noite, caos", Eduardo disse sorrindo. "Papai!" gritou Clara correndo para abraçar. Lívia só deu um aceno de cabeça, mas já com um sorriso. Sofia o puxou pela mão direto para a cozinha. "Mamãe tá nervosa." Helena apareceu com o cabelo preso de qualquer jeito e uma colher de pau na mão. "Jantar tá pronto, mas não se anima. É só espaguete mesmo. Melhor notícia do dia. Sério. Sério. Tô cansado de comida que vem em prato decorado com flor de couve. Vai lavar a mão? Você manda aqui, né?" Agora sim, tá começando a entender. Eles jantaram no balcão mesmo. Pratos diferentes, talheres misturados. Ninguém sentou direito. As meninas estavam sentadas em banquetas, jogando queijo ralado uma na outra, rindo, se sujando, comendo com a boca aberta. Eduardo olhava para aquilo e pensava: é isso. O espaguete estava simples e maravilhoso. Não pelo tempero, mas pelo clima. Clara pediu para ele dar nome para os fios do macarrão. Ele inventou que um se chamava Espaguetildo e o outro, Senhor, Fetutinho. Sofia batucava no pote de plástico como se fosse bateria. E Lívia fazia perguntas difíceis sobre como os foguetes voltavam do espaço. Depois, sentaram na sala. Ele ajudou a lavar os pratos, ou pelo menos tentou. Helena olhou para ele com cara de "não estraga a louça", quando ele começou a esfregar com o lado errado da esponja. "Você cozinha?" "Sei fazer miojo e pedir delivery. Isso conta?" "Não." "Ah." Na hora de ir embora, ele parou na porta, ainda com o gosto do espaguete na boca e o barulho das meninas na cabeça. "Posso voltar semana que vem?" "Quinta?" "Quinta." "Tá, quinta." "Espaguete?" Espaguete. Virou um ritual. Toda quinta-feira, Eduardo batia na porta com uma sobremesa diferente, às vezes boa, às vezes questionável. Mas as meninas já esperavam. Já era dia do espaguete com papai. Elas até lembravam ele por mensagem, Lívia. "Não esquece o queijo, pai." "Clara, tô treinando uma mágica nova pra te mostrar." Sofia. Foto de um espaguete desenhado com lápis roxo. Na terceira semana, Eduardo apareceu com um avental escrito "Chefe do Caos." Clara ficou obcecada. Quis um igual. Helena mandou fazer. Na quinta seguinte, estavam os dois, pai e filha, com avental combinando e farinha no cabelo. Na quinta seguinte, ele trouxe um molho especial feito por ele. Queimou um pouco, mas ninguém se importou. Sofia até lambeu o prato no final, só para provocar risada. Na quinta, depois dessa, Helena chegou em casa e encontrou os 4 sentados no chão da cozinha, comendo direto da panela. Eduardo falou: "Faltou prato." Elas disseram que o importante é não parar a brincadeira. E ela só riu. Porque era verdade, a casa começou a mudar por causa das quintas. Helena começou a deixar um pedaço do dia mais leve, mesmo nos plantões. Leonor já sabia que era dia de barulho. E as meninas passavam a semana esperando. Uma noite depois de tudo, Helena e Eduardo estavam sentados no sofá. As meninas dormindo, a luz baixa, os dois com os pés para cima e um silêncio bom entre eles. "Sabe o que é mais doido?" Ele disse. "O quê?" "Eu nunca tive uma rotina assim, nem quando era pequeno. Quinta sempre foi só quinta."
Agora é o melhor dia da semana. Ela olhou para ele com aquele olhar meio sério e meio carinhoso. Elas sentem isso também. Mesmo sem saber explicar, Eduardo assentiu. Depois virou e soltou. Eu também. Era uma manhã comum na casa de Helena. Clara derrubou suco na mochila. Sofia perdeu o sapato. Lívia implicava porque queria ir para a escola de óculos escuros, para parecer mais inteligente. Helena tentava resolver tudo enquanto colocava a blusa pela metade e amarrava o cabelo, com uma caneta. Eduardo passou para buscá-las antes do trabalho, como vinha fazendo nas últimas 2 semanas. As meninas correram para o portão quando ouviram o som do carro. Clara gritou, "Toca aqui, piloto!" e deu um tapa na mão do pai. Sofia já pulou no banco de trás. Lívia entrou perguntando se ele sabia o nome da maior lua de Júpiter. Tudo normal. Tudo leve, até o celular de Helena vibrar. Mensagem de Laura. Você viu isso? Abaixo, um link de matéria. Bianca Vasconcelos expõe traição de Eduardo Fonseca e revela segredos da relação. Helena clicou. Ficou alguns segundos parada no meio da calçada, enquanto o mundo à volta dela continuava andando. As meninas já estavam no carro, rindo de alguma piada do Eduardo, mas ela só conseguia ler aquilo. Ele me trocou por uma mulher do passado, uma mulher que mentiu para ele, escondeu filhos, destruiu uma relação pública e profissional. Mas eu não sou a vilã. Só estou contando a verdade que ele quer esconder. Helena sentiu um enjoo subir. Não pelo que Bianca disse, mas pela forma como tudo foi jogado. Como se ela fosse um erro. Como se as filhas fossem segredo sujo. Como se a vida que ela construiu sozinha por 5 anos pudesse ser desmontada com uma legenda maldosa. Ela respirou fundo, entrou no carro e ficou quieta. O caminho todo, Eduardo percebeu na hora. Tá tudo bem? Depois a gente conversa. Deixaram as meninas na escola e quando pararam o carro na frente da casa dela, Helena virou de frente para ele com o celular na mão. Você viu? Ele olhou, assentiu. Eu vi, mas não quis te mandar. Achei que podia esperar. Esperar o quê, Eduardo? Ela jogou meu nome na lama. Jogou o nosso nome. Das meninas. Eu sei. Tô cuidando. Cuidando como? O advogado já tá com isso. Vai entrar com ação. Bianca ultrapassou todos os limites. Tá falando coisa que nem ela entende. E pior, tá envolvendo as meninas. Isso eu não aceito. Helena saiu do carro, nervosa. Andava de um lado pro outro na calçada. Ele desceu também. Eu disse que isso ia acontecer. Que o seu passado ia bater na nossa porta. Que não era tão simples virar a chave e seguir. Eu sei que não é simples. Então, por que você age como se fosse? Porque eu preciso mostrar pra elas que a gente tá bem. Que elas não têm culpa de nada disso. Ela parou, ficou olhando pra ele por uns segundos. A raiva ainda pulsava, mas já misturada com cansaço. Elas são crianças. Você sabe o quanto esse tipo de coisa pode machucar? Sei. Por isso que eu vou blindar tudo. Bianca não vai mais se aproximar da minha vida, nem da delas. Você acha que só processo resolve? Não. Mas é o que eu posso fazer por agora. Helena cruzou os braços. Ficou um tempo em silêncio. Depois soltou, mais baixa. Eu já segurei essa barra sozinha por tanto tempo. Não tô pronta pra virar manchete. Eu também não tô. Mas se virar, a gente segura junto. É isso que me assusta. Ele se aproximou. Quase encostando. Firme. Eu não vou sair correndo. Não dessa vez. Ela quis acreditar. Mas tinha medo. Porque promessas assim ela já tinha ouvido. A diferença é que agora não era só ela no meio da história. Naquele mesmo dia, enquanto Eduardo estava em reunião com o jurídico da empresa, Bianca postava stories tomando vinho com legenda. Liberdade é quando a verdade aparece. Em outro, dizia que estava escrevendo um livro. Vai ter muita gente se reconhecendo. Laura entrou na sala e mostrou o celular. Eduardo respirou fundo. Já não era mais surpresa. Era só raiva. Eu avisei que ia acontecer, disse ela. Eu sei. E agora eu quero que isso pare. Vai piorar antes de melhorar. Então que piore. Mas eu não vou sumir de novo. Na escola,
Clara chegou em casa triste. Mamãe, por que disseram na internet que a gente não devia ter nascido? Helena parou na hora. A frase bateu como um soco. Quem falou isso? Um amiguinho viu no celular. Da irmã dele. Disse que o pai dele falou isso vendo um vídeo. Sofia não falou nada. Só abraçou o teclado com força. Lívia perguntou. A gente é problema? Helena se ajoelhou na frente das três. Segurou as mãos delas com firmeza. Nunca. Vocês são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Então por que estão falando essas coisas? Perguntou Clara com os olhos cheios. Por que tem gente que prefere inventar do que aceitar a verdade? Elas ficaram abraçadas por um tempo. Helena sabia que isso ia acontecer, mas saber não torna mais fácil. Naquela noite, Eduardo ligou. Posso passar aí? Não hoje. Elas estão sensíveis, precisam dormir em paz. E você? Eu também. Ele entendeu. Desligou sem insistir, mas do outro lado da linha pensou. Bianca mexeu com a mulher errada e com as filhas certas, o que era para ser só uma. Conversa virou o maior bate-boca da história dos dois. A semana tinha sido puxada. Helena trabalhando dobrado no hospital. As meninas mais quietas depois do que aconteceu na escola. Eduardo tentando apagar incêndio atrás de incêndio dentro e fora da empresa, enquanto ainda respondia processo por calúnia e difamação movido por Bianca. E tudo isso sem deixar de mandar mensagem todo dia para saber se elas estavam bem. Na quinta-feira, dia do espaguete, Helena cancelou pela primeira vez. Hoje não vai rolar. Foi só isso que ela mandou. Sem emoji, sem explicação. Só a frase seca, reta, com gosto de cansaço. Eduardo respondeu depois de meia hora com um "Tá tudo bem?" Ela visualizou. E não respondeu. Na sexta, ele apareceu, sem avisar. Bateu na porta já sabendo que talvez fosse dar errado, mas precisava olhar no olho dela. Entender. Helena atendeu com a expressão dura, o cabelo preso de qualquer jeito, olheiras marcadas e o avental ainda sujo de molho. As meninas estavam no quarto. Dava para ouvir uma música baixa vindo de lá. Era Sofia no teclado. Não era para você vir, ela disse. Eu sei, mas a gente precisa conversar. Ela abriu a porta sem dizer nada. Ele entrou, sentou no sofá. Helena ficou em pé. Fala. Você tá brava comigo? Ela riu, mas foi aquele riso irônico, sem humor. Brava? Não. Eu tô esgotada, Eduardo. Eu... Entendo, tá tudo muito pesado. Não, você não entende. Você aparece aqui com sacolinha de sobremesa, diz que vai dar conta, diz que vai proteger, e tudo vira uma bomba que estoura na minha cabeça, nas nossas filhas. Eu tô fazendo o possível. O possível não é suficiente. A gente vive com o celular na mão, esperando a próxima humilhação pública. As meninas viraram fofoca. Você entende o que é ver sua filha chegar em casa perguntando se ela é um erro? Eduardo ficou em silêncio. Eu entrei nessa com o coração aberto. Te deixei entrar, te deixei ficar. Mas no fundo, eu devia ter protegido elas de você. Não fala isso, ele pediu mais baixo. Eu tô sendo real. Não é sobre amor, Eduardo. Amor não segura uma vida toda. O que segura é presença, responsabilidade. Você vem, brinca, ri e depois vai embora. E eu fico aqui, colando os pedaços. Eu não vou embora. Mas você já foi. Silêncio. Você pode querer consertar agora, pode estar fazendo o melhor que consegue. Mas para mim, isso ainda não é o suficiente. E talvez nunca seja. Eduardo se levantou. Estava pálido. Parecia não saber onde colocar as mãos. Me diz o que fazer, Helena. Não é sobre o que você pode fazer. É sobre o que você já fez. E eu vou carregar isso para sempre? Vai, porque eu também carrego. Todos os dias. Ele ficou parado por alguns segundos. Olhou em volta. A casa pequena, a parede cheia de desenhos. Os brinquedos espalhados. O cheiro de molho e a música de Sofia que ainda tocava no fundo. Era o mundo delas. E ele se sentia um intruso. Eu te amo.
ele disse do nada. Helena baixou os olhos. Não me fala isso agora. É a única coisa que ainda tá de pé. Talvez porque o resto já desabou. Ele tentou se aproximar. Ela deu um passo para trás. Não faz isso. Eu só queria... Você teve tempo para querer. A frase veio seca, cortante. Eduardo sentiu o peito arder. As lágrimas vieram, mas ele segurou, engoliu. Respirou fundo. Tá. Eu vou respeitar seu espaço. Mas eu não vou desistir das meninas. Nunca. Helena não respondeu. Só olhou para ele com aquele olhar que mistura mágoa, amor e proteção. Ele entendeu. Se precisar de mim, me chama, mesmo que seja só para dizer que não quer mais me ver. E foi embora. No corredor do prédio, parou, encostou na parede e soltou o ar que não percebia que estava segurando. Passou a mão no rosto, tirou o celular do bolso e apagou uma mensagem que tinha escrito para ela mais cedo. Lá em cima, Helena encostou na porta. Ficou ali, parada, ouvindo Sofia terminar a música no teclado. Clara chamando a mãe para ver um desenho. Lívia pedindo ajuda para montar um quebra-cabeça. Ela respirou fundo. E foi. Mas por dentro, alguma coisa tinha quebrado. E ela ainda não. Sabia se queria colar de novo. Aquela noite foi silenciosa demais. Sem espaguete, sem Eduardo, sem riso. O sofá parecia maior. A cozinha, mais fria. Até a luz parecia acesa à toa. Helena colocou as meninas para dormir mais cedo. Mas nenhuma delas queria de fato dormir. Mamãe, hoje a gente não vai brincar com o papai? Perguntou Clara com o pijama virado do avesso. Não, filha. Ele não vem hoje. Mas ele vem amanhã? Helena não respondeu. Sofia só deitou em silêncio, abraçada com o teclado. Lívia se enfiou debaixo do cobertor sem falar nada. De madrugada, Helena acordou com barulho de passos pequenos no corredor. Encontrou as três no sofá, cada uma com um travesseiro e um cobertor. Nenhuma dormia. O que vocês estão fazendo? Aqui? A gente estava conversando, disse Lívia. Sobre o quê? Sobre vocês dois. Helena se sentou no tapete, cansada. Filhas, tem coisas que são difíceis de entender. A gente entende, cortou Clara. Sofia assentiu. O papai brigou com você? A gente discutiu, sim. Porque ele não ama mais? Não. Porque às vezes, mesmo amando, as pessoas erram. E se machucam. E se perdem um pouco. Mas ele ainda é nosso pai, né? Claro que é. Silêncio. Então a gente quer falar com ele. Helena olhou surpresa. Agora? Amanhã. No parque. A gente já combinou. Vocês combinaram? Ah, gente é trigêmea, mãe. A gente só precisa olhar uma para outra para saber o que fazer. Helena não sabia se ria ou chorava. Vocês querem falar o que com ele? Tudo, respondeu Lívia. E também nada. A gente só quer ver ele. Sentir. Ellen, igual quando a gente sente que vai chover. No dia seguinte, as três acordaram cedo. Pegaram as mochilinhas, se arrumaram sozinhas. Clara até passou perfume demais. Sofia escreveu algo numa folha de caderno e dobrou em 4. Não deixou ninguém ver. Helena olhava para tudo aquilo com o peito apertado. Sabia que não ia conseguir segurar. Pegou o celular. Mandou mensagem. Hoje. Parque das Mangueiras. Às 10 horas. Eduardo respondeu em menos de 2 minutos. Estarei lá. Quando ele chegou, elas já estavam esperando. As três sentadas no balanço, lado a lado, olhando para frente. Como se tivessem ensaiado. Helena ficou de longe no banco, observando. O sol batia na cabeça das meninas, e o vento leve balançava os cabelos iguais. Eduardo parou, a alguns metros. Estava nervoso, com medo de parecer invasivo. Mas foi Lívia quem chamou. Pai! Ele se aproximou. Elas não correram, só ficaram ali, esperando ele chegar. Quando ele parou na frente, as três levantaram. A gente quer conversar com você, disse Clara. Pode ser aqui? Perguntou ele, engolindo seco. Pode,
Sentaram na grama, em roda, como se fosse um acampamento secreto. Lívia começou. A gente sabe que você e a mamãe estão brigados. Eduardo tentou falar, mas ela levantou a mão. A gente sabe. E não queremos que vocês briguem mais. Mas se brigarem, a gente quer saber se você ainda vai vir. Sempre, disse ele firme. Mesmo se ela não quiser me ver, eu vou estar aqui por vocês. Sempre. Clara entregou uma pulseira feita de miçanga. A gente fez essa para você não esquecer. Ele pegou. Era colorida, torta, meio frouxa. E linda. Sofia tirou do bolso a folha dobrada. Entregou nas mãos dele. Eu desenhei. Ele abriu. Tinha 4 bonequinhos de mãos dadas. Um deles maior, com uma gravata desenhada no meio. Acima, em letras pequenas, escritas com lápis roxo. A gente ainda acredita. Eduardo não segurou. As lágrimas vieram. Não de dor, mas de um tipo de alívio que ele nunca tinha sentido. Abraçou as 3 ao mesmo tempo. Apertado, com medo de soltar. Me desculpa por tudo que eu não fiz, por tudo que eu não fui, mas eu tô aqui agora. E vou continuar aqui, mesmo quando tiver difícil. Mesmo quando vocês crescerem e quiserem me mandar embora. Eu vou continuar. As meninas o abraçaram de volta, e ficaram assim por um tempo. Helena, sentada no banco, olhava de longe, com os olhos cheios. Não disse nada. Não se aproximou. Mas, ali, naquele momento, sentiu algo mudar por dentro. Era como se 3 corações tivessem dito tudo o que ela ainda não conseguia dizer, e pela primeira vez em dias, ela respirou fundo, sem pesar. Depois do dia no parque, ninguém precisou conversar muito. Aquela cena, os 4 abraçados, a pulseira no pulso dele, o desenho nas mãos. Helena viu tudo. E entendeu. Não que todos os problemas tivessem sumido, mas alguma coisa, dentro dela, finalmente amoleceu. Na segunda, Eduardo apareceu na porta da casa com uma mochila pendurada no ombro e uma expressão leve. Não tô invadindo, juro. Só vim deixar isso. Ele entregou uma folha plastificada com ímãs colados atrás. Era um cronograma de papel. Dias do papai. Cada quadrado tinha uma cor. Segunda, passeio curto. Quinta, espaguete. Domingo, manhã no parque. E uma observação. Embaixo, escrita com canetinha azul, sujeito a mudanças de humor infantil. Helena pegou o papel, olhou para ele. Você colou isso na geladeira? Sim, na minha. Mas queria deixar uma aqui também. Ela prendeu no refrigerador. Ficou ali, parada, olhando aquilo como quem tenta acreditar. Posso ficar um pouco? Elas já estão te esperando. Na sala, as 3 tinham montado uma pista de obstáculos com almofadas, barbantes e cones de brinquedo. Clara explicou que era uma prova de agilidade para ver se o pai ainda estava em forma. Ele, claro, tropeçou na primeira curva e ficou com uma meia pendurada no ventilador. Todo mundo riu. Nos dias seguintes, ele não apareceu com presentes, mas levou as meninas na padaria, buscou na escola, foi no dentista com a Sofia. Participou da rotina de verdade, sem firula. Na empresa, Eduardo reorganizou a agenda. Trocou as reuniões de sexta à tarde por trabalho remoto. Pela primeira vez, uma CEO de uma startup gigante disse que não estaria disponível porque ia numa apresentação de escola infantil. E disse com orgulho. Numa dessas apresentações, Clara ficou travada no palco. Era uma dancinha com pompons coloridos. Ela olhou a plateia e congelou. Eduardo levantou da cadeira, pegou um dos pompons e começou a dançar do meio da plateia, desengonçado, sem vergonha. Clara caiu na risada e voltou a dançar. Helena assistia tudo do fundo, tentando segurar o choro e falhando. Na semana seguinte, Sofia pegou uma febre do nada. Helena ligou para Eduardo no meio do plantão. Ela tá quieta demais. Tô indo agora. Ele chegou antes do remédio fazer efeito. Ficou a madrugada inteira sentado ao lado do colchão dela, com a testa encostada na da menina, sem falar muito, só ficando. Quando ela melhorou,
Ele estava com o cabelo todo bagunçado, camiseta amassada e olheiras fundas. Vai descansar, disse Helena. Eu cuido agora. Só se for no seu sofá. Ela riu. A almofada rosa é minha. A de bolinhas é minha. Naquela madrugada, dormiram os dois ali. Não juntos, mas próximos. Como quem ainda não sabe o que vai ser, mas sabe que não quer ir embora. Com o tempo, o grupo virou time. Helena começou a baixar a guarda. Eduardo aprendeu a não tentar resolver tudo. Leonor também mudou. Ela observava mais e reclamava menos. Até ajudou Eduardo a consertar uma janela da cozinha, sem falar nada sobre os erros do passado. As meninas sabiam. Elas sentiam. Os pais não estavam juntos oficialmente, mas estavam presentes, em cada rotina, em cada jantar, em cada história antes de dormir. Numa quinta qualquer, depois do espaguete e da sobremesa queimada, Helena e Eduardo ficaram na cozinha lavando a louça. As meninas brincavam no quarto, rindo alto. Não sei o que é isso que a gente tem agora, disse ele. Eu também não. Mas é bom, né? Ele entregou um copo para ela secar. Você acha que ainda dá tempo? Pra quê? Pra gente. Ela parou por um segundo. Depois respondeu. Vamos com calma. Mas vamos? Ela olhou nos olhos dele. E dessa vez, não fugiu. Vamos. Era uma segunda-feira nublada. Daquelas que o céu parece cinza até no fim da tarde. Eduardo chegou na casa de Helena no fim do expediente, com uma sacola de supermercado na mão. Tinha prometido que faria o jantar. Não espaguete dessa vez. Arroz, feijão e bife. Tentativa corajosa, segundo ele. As meninas estavam no quarto brincando de escola das bonecas. Lívia era a diretora, Clara a professora de ciências malucas, e Sofia fazia as provas da turma toda, inclusive das bonecas. Helena organizava a mochila delas sentada no sofá. Tudo normal. Até que Eduardo tirou um envelope da sacola e estendeu para Helena. Isso chegou para mim hoje. Endereço do trabalho. Mas o nome era o seu. Helena pegou o envelope. Viu o nome da mãe escrito com a letra firme e reta de Leonor. É da minha mãe. Murmurou sem entender nada. Ela rasgou a borda, tirou uma folha dobrada. Começou a ler. E o mundo ficou em silêncio. Eduardo percebeu que alguma coisa mudou no olhar dela. Um susto quieto, um peso descendo devagar. O que foi? Helena não respondeu. Continuou lendo. Quando terminou, abaixou a folha no colo. Estava pálida. O que está acontecendo? Ela olhou para ele, pela primeira vez, sem saber o que dizer. Senta aqui. Ele sentou. Ela respirou fundo e começou a ler em voz alta. Se você está lendo isso, é porque eu achei que não ia conseguir contar. Pessoalmente, eu não queria deixar esse peso para você, mas também não queria morrer com esse segredo. Então aí vai. Eu fui a pessoa que impediu suas cartas de chegarem até o Eduardo. Eduardo ficou imóvel. Na época, você estava frágil, grávida de trigêmeas, e ele tinha acabado de sumir da sua vida. Eu sabia que você queria contar. Vi você escrever, vi você chorar, e eu escondi, joguei fora, rasguei. Helena parou de ler, os olhos marejados, Eduardo em choque. Sua mãe, minha mãe, ela continuou. Eu fiz isso achando que te protegia, que você merecia seguir sem ele, que ele não merecia saber. Achei que estava salvando você da decepção. Mas eu estava errada. Eu tirei de vocês a chance de resolverem por conta própria. Eu decidi por você. E isso eu carrego até hoje. Helena virou a folha. A mão tremia. Nunca tive coragem de te dizer. Porque mesmo depois que você e as meninas cresceram juntas, eu via que você ainda pensava nele. E eu pensava, e se ele soubesse? E me doía. Mas o tempo foi passando. Eu fui empurrando. E agora? É hora de deixar vocês saberem. Helena baixou a carta. Eduardo levou alguns segundos para falar. Então, não foi a Lúcia. Pelo menos não só ela. Não,
Foi sua mãe? Foi. Eles ficaram em silêncio. Helena com a carta no colo, Eduardo com a cabeça baixa tentando digerir. Ela sempre foi essa rocha. Sempre disse que segurou tudo comigo. E segurou mesmo. Mas ela me tirou a chance de escolher, de errar ou acertar por mim. E eu também. Porque eu nunca entendi por que você sumiu. Por que não me procurou? Agora tudo faz sentido. Tarde demais? Ele olhou para ela. Um segundo que durou 1 minuto inteiro. Não. Só mais verdadeiro agora. Na cozinha, o arroz começou a queimar. Os dois nem se mexeram. No quarto, as meninas cantavam uma música inventada com a palavra multiplicação, rimando com melão. Era a vida acontecendo. Do lado de fora da dor. Helena respirou fundo. Olhou para a carta. Depois olhou para Eduardo. O que a gente faz com isso? A gente não faz nada. A gente só vive sabendo. E tentando ser melhor que isso. Ela assentiu. Depois, de um tempo, Eduardo levantou e desligou o fogo. Salvou o feijão. O arroz virou crocante. Mas ninguém se importou. Na mesa aquela noite a comida foi simples. Mas a conversa foi leve. Clara contou que tinha feito um castelo de fita adesiva. Lívia mostrou a nota 10 numa atividade. Sofia só disse: hoje o papai ficou mais quieto, mas ainda é o mesmo. Depois do jantar, Helena guardou a carta numa caixa, junto com os desenhos das meninas, as primeiras pulseirinhas feitas de elástico e um bilhete antigo de Eduardo que ela tinha guardado sem querer. Não era um final, era só mais uma parte da história. E agora, uma nova parte que eles não iam esconder de ninguém.